Para apresentar o quinto e último painel do primeiro Fórum de Saúde e Espiritualidade do CREMEGO, temos a honra de convidar à frente o doutor Satyaki Afonso Navinchandra. Doutor Satyaki Navinchandra é médico anestesiologista, formado pela PUC Goiás, com residência pelo Hospital Geral de Goiânia. Atualmente é membro do Comitê em Saúde e Espiritualidade do CREMEGO e da diretoria da Associação Médica Espírita de Goiânia. O doutor Satyaki Afonso Navinchandra apresentará o tema Consciência além do cérebro. Quais as evidências? Doutor, excelente palestra. Então, bom dia a todos. Cumprimento o Dr. Rafael, em nome do CREMEG, Dr. Rosilane, em nome do CFM, aos meus amigos da AME Goiânia, que palestraram aqui, e a todos os demais presentes. Ficou difícil a minha tarefa agora, né? O tema já é encardido. E aí os colegas vêm e dão um show de palestra aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver o que a gente tem de evidências em relação à consciência, além do que a gente já entende da neuroanatomia e da neurofisiologia. Vamos começar falando primeiro dos aspectos da neurofisiologia, né? Porque a gente precisa entender. E nós queremos que vocês imaginem que o nosso cérebro está constantemente em uma sinfonia. Então, nós vamos falar inicialmente da sinfonia da mente e como é que isso se processa em relação à nossa consciência. Melhorou? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, nós temos um enigma da consciência, né? Nós temos um hardware e um software na nossa consciência. Então, inicialmente, nós temos que esse nível de consciência da vigília é como se ele fosse o nosso hardware ligado. Então, quando nós estamos adormecidos, o nosso hardware está desligado, nós desligamos o computador. Quando nós estamos em estado de alerta, nós estamos com o hardware ligado. Então, sem vigília não há percepção, correto? E o nosso software, ou seja, o programa que roda, que é a nossa percepção ou conteúdo na nossa consciência. Então, é o que nós estamos fazendo aqui: a percepção de nós mesmos, a percepção de onde nós estamos, a percepção da roupa que nós colocamos, de onde nós estamos, se nós estamos sentados, se nós estamos de pé. Então, é essa percepção da consciência, né? Só que a consciência, ela não tem um interruptor único. Nós temos vários interruptores, né? Nós temos um primeiro interruptor, nós temos um relé, é como se fosse uma rede elétrica também. Mas estamos falando aqui ainda da nossa sinfonia. Então, falando da sinfonia, nós precisamos entender a arquitetura da consciência, porque nós temos três estágios ou três níveis que fazem com que nós tenhamos consciência, certo? Inicialmente começamos pelo tronco encefálico e nós vamos dissecar um pouquinho mais o que tem dentro desse tronco encefálico, né? O nosso sistema ativador reticular ascendente, ou SARA, o nosso relé, o grande maestro aqui da nossa orquestra. Então, nós imaginemos que o tronco cerebral é como se ele fosse o palco onde essa orquestra vai tocar. Quem é o maestro? É o tálamo. E quem são os instrumentistas? Os nossos queridos neurônios, tá? Que vão fazer que vão tocar esses instrumentos, certo? Perfeito. Então, dissecando um pouquinho, né, mais rapidamente, porque não é esse o foco do nosso tema, só para a gente entender. No nosso tronco encefálico, nós temos o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente, certo? E ele está localizado na formação reticular do nosso tronco cerebral superior. Então, ele promove a ativação do córtex de forma generalizada, ou seja, ele manda o impulso de qualquer jeito, aquela carga de energia de qualquer jeito. Mas a gente precisa ter alguém que organize tudo isso, né? Nós vamos ver que é o nosso amigo tálamo, tá? E ele promove a ativação do córtex de forma generalizada e impacto clínico. Então, se a gente tem dano no SARA, então a gente perde a consciência. Então, os pacientes estão comatosos e, de fato, quando a gente vai avaliar morte cerebral, a gente avalia as atividades do tronco encefálico, certo? Perfeito. Quem é o maestro? É o tálamo, né? Então, a gente tem partes do tálamo, né? Então, perdão.
essa informação, ela vem do SARA, tá? Então, nós temos o portão, que é o tálamo, né? Que o núcleo reticular talâmico age como um filtro, ou como um relé, né? Que a gente chama muito na medicina de relé talâmico, e ele integra, ele conecta o que vem debaixo do tronco encefálico com o nosso córtex, especialmente com a região pré-frontal. Nós vamos entender que a região pré-frontal, ela tem uma atividade extremamente importante na nossa evolução. O que cresceu no nosso cérebro no processo evolutivo? Exatamente a parte do nosso córtex pré-frontal, que nos dá a completa noção, né, de por que que nós fazemos o que nós fazemos. Então, por que que o Dr. Rafael ele veio vestido para cá de terno e não de bermudinha e de regata? Né? Primeiro que eu acho que a gente não gostaria de ver ele de bermudinha e de regata, né? E depois porque ele sabe que existem maneiras, né, e formas que a gente prefere se vestir em determinadas ocasiões, e todos nós fazemos isso por conta da questão da capacidade da nossa região pré-frontal de discernimento. Então, a palavra é discernimento. Por isso, seres conscientes, certo? Então, quando um paciente sofre uma lesão nessa região, ele perde essa capacidade. Então, ele pode tirar a roupa no meio da rua e fazer suas necessidades. Então, a gente fala que o paciente está frontalizando. Correto? Perfeito. Então, seguindo, nós temos também uma área quente, né? A gente tem muito acadêmico aqui, né? Então, vamos falar em inglês, os hotspots, né? Então, é uma área quente que fica mais na região occipito-parietal do nosso cérebro, que é o pré-cúneus, que também é uma área envolvida na consciência. Então, vejam que não é simples. Mesmo do ponto de vista neurofisiológico, não é nada simples aqui. Então, qualquer perda, qualquer alteração nessas regiões vai causar um dano muito importante na nossa consciência. E que coisa mais importante para nós, como seres humanos, do que a nossa consciência, certo? Então, se há hipoatividade dessa região, então o paciente entra em estado de sono profundo, né? Então, o paciente fica comatoso ou fica em estado vegetativo, certo? Perfeito. E aí, nós temos aqui na nossa orquestra, ela está tocando, e aí emite-se o som. E a gente sabe que o som, assim como a consciência, emite ondas, partículas e ondas. Então, o nosso cérebro é interessante, né? Porque a base da nossa consciência, a atividade de fundo de tronco encefálico, ela envolve a atividade cerebral desincronizada. Então, as ondas são de 20 a 70 Hz. Quem que sincroniza? O maestro, o tálamo. Então, o fluxo constante de informações entre os núcleos interlaminares do tálamo e o córtex cria um zumbido, né, ou um som, né, uma rede elétrica sincronizada, e ela precisa estar a 40 Hz. Então, isso vem de estudos científicos, tá? Então, se estudou isso através de vários mecanismos, ressonância magnética funcional, e outros mecanismos de avaliação, e chegou-se à conclusão de que a gente precisa que essa orquestra e esses instrumentos estejam afinados. A quanto? A 40 Hz. Perfeito. E quando é que a gente tem um colapso dessas ondas? Quando a gente sofre alguma alteração talâmica. Então, se a gente perde a nossa capacidade do tálamo por qualquer situação, uma doença, um tumor, um trauma, a gente perde essa capacidade de gerar as ondas a 40 Hz. E o que acontece? Perdemos consciência e entramos em estados de coma ou outros estados, que nós vamos ver aqui quais são eles, certo? Então, inicialmente, um estado vegetativo, tá? Em que o paciente está numa síndrome de vigília responsiva. O que que é isso? Ele abre os olhos, ele tem o ciclo sono-vigília regulado, mas ele não tem capacidade de comunicação, ele não conversa, ele não fala, ele não pede as coisas. Então, é o que a gente chama de estado vegetativo, que oscila entre ele está vigilante, mas a sua consciência está perdida, né? Então, danos graves impedem a estabilidade dos circuitos tálamo-corticais e o metabolismo de áreas de associação, que são o pré-frontal e o occipito parietal que nós falamos aqui. Se alguém não entende da parte de neuroanatomia, é o que a gente foi apontando aqui, né? O pré-frontal fica na frente, parietal na lateral e occipital aqui atrás.
E a gente tem também um estado chamado de estado de consciência mínima, certo? Em que o paciente tem uma percepção parcial. Ele tem o mesmo ciclo de vigília organizado, ele tem uma percepção do espaço, mas essa percepção ela é leve, ela é sutil, tá? Por isso que a gente diz que ele tem um estado de consciência mínima. Então, eles têm comportamentos direcionados a objetos de forma inconsistente. Então, alguns quadros de autismo, né, podem ser semelhantes ao estado de consciência mínima. Perfeito? Ok. E aí, a gente encerra a sinfonia falando que a consciência não reside em uma única estrutura. Nós já sabemos. Ela exige que os motores primitivos profundos, né, que o SARA e talo, e as vastas redes corticais ressoem em perfeita harmonia a 40 Hz. Então, vejam bem, nós estamos associando consciência com harmonia do cérebro. Então, o cérebro que perde a sua harmonia, ele perde a sua capacidade de plena consciência. E aqui é só um resumo, né, de tudo que a gente falou, em que a gente precisa desse RAM de 40 Hz, né, para os estados de vigilância e percepção. E aqui eu queria separar para vocês, só para vocês entenderem nessa tabelinha, que o paciente em coma, ele não tem ciclo sono-vigília e ele não tem percepção. Um estado vegetativo, ele tem sono-vigília, mas tem percepção ausente, e o estado minimamente consciente, o ciclo sono-vigília está presente, mas é parcial ou flutuante a sua capacidade de percepção. E aqui os nossos três níveis que já falamos bastante. Tronco cefálico com SARA, parte intermediária, que seria o tálamo, e a parte cortical, que seria a rede de modo padrão. E aí nós chegamos no grande estudo que nós viemos aqui hoje falar, tá? Que é o estudo do Dr. Pim Van Lommel, que é um paradoxo e uma quebra de paradigma desse modelo apenas biológico que nós falamos, tão bonito, tão lindo, uma sinfonia, mas nós temos algo a mais para aprender, certo? Então, o Dr. Pim Van Lommel fez um estudo desde 1988 até 2001, quando ele fez essa publicação, certo? Então, ele avaliou, ele é um cardiologista holandês, então ele avaliou pacientes em parada cardíaca, que foram ressuscitados na Holanda e que depois deram seus relatos. E nós vamos ver aqui quais relatos são esses que mudaram a nossa forma de ver qual é a sede da consciência. Será que a sede da consciência está em toda aquela estrutura de redes neurais, neurônios, tálamo, SARA apenas? É o que a ciência acredita hoje ainda, certo? Perfeito. Então vamos lá. Então nós temos esse dogma materialista ainda, né? Que é esse paradigma neurofisiológico que eu expliquei para vocês, né? Baseado em alguns artigos. Então ele fala que ele assume a premissa fundamental: consciência e memórias são subprodutos exclusivos do cérebro. Nós ainda estamos nessa fase, mesmo com o artigo do Dr. Pim Van Lommel. Então a gente tem bilhões de neurônios disparando, criando a ilusão do eu, e a atividade elétrica gera consciência. Se eu não tenho cérebro funcionante, eu não tenho mente. Concordam com isso? Quem concorda com essa teoria, levanta a mão, por favor. Algumas pessoas concordam. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue mostrar algo a mais para quem concorda com isso aqui. Então, a gente tem uma ilusão de permanência física, ou seja, o Dr. Rafael, do ano passado, ele não é o mesmo desse ano. E nós estamos falando biologicamente, fisiologicamente. Porque a cada segundo, meus amigos, 500 mil células morrem no nosso corpo. Ou seja, a cada 2 segundos, 1 milhão de células do nosso corpo morrem. E a cada ano, 98% de todos os nossos átomos e moléculas são substituídos. Se a matéria muda incessantemente, onde reside a continuidade da nossa identidade como seres humanos, se a cada ano eu sou alguém diferente? É por isso que tem aniversário, né? Porque eu não sou o mesmo do ano passado. Tem gente que já está comemorando com uma velhinha de interrogação, né? Para não falar qual é a idade. Então, nós chegamos nessa pergunta. O cérebro, ele é o produtor da consciência ou ele é o receptor da consciência? Quem acha que ele é o produtor da consciência, levanta a mão, por favor. Levanta alto aqui para eu ver. Ó. Levanta lá em cima. Quem acha que ele é o receptor da consciência? Uma grande maioria. Amostra viciada, né, Lu? Tem viés aqui.
O americano diria que tem um bias aqui. Então, o Dr. Pim Van Lommel, ele fez uma avaliação das experiências de quase morte, como eu disse para vocês. Ele disse que a experiência de quase morte relatada por sobreviventes de paradas cardíacas desafia a medicina moderna. Relatos de lucidez absoluta no momento exato em que o cérebro está desligado nos forçam a repensar a natureza da vida. Vamos repensar juntos? Então vamos. Então, olha só, durante uma parada cardíaca, no exato momento em que nós médicos detectamos uma parada cardíaca, nós fazemos uma avaliação desse paciente. Nós chegamos lá, checamos o pulso e checamos a respiração. Antes disso, nós avaliamos se a cena está segura, tá? A CLS. Então, nesse exato momento em que nós vemos que o paciente não respira e não tem pulso, nós detectamos que o paciente está parado. Então, você no hospital, nunca fale a palavra parado ou parou, tá? Se não for esse caso. Porque senão a gente vai achar que alguém parou, tá? E já aconteceu da gente assustar com isso. Cerca de 10 a 20 segundos depois, meus amigos, nós temos um eletroencefalograma plano. Nenhuma atividade elétrica no córtex ou tronco cerebral. Perfeito? Doutora Tainara, que está aqui, anestesista, responda para mim. Com eletroencefalograma reto e um bis a zero, nós podemos dizer que esse cérebro está ligado ou desligado? Desligado. Tem como essa pessoa pensar ou ter consciência nesse momento? Então tá bom. Sem fluxo sanguíneo, as funções cerebrais cessam. Como pode haver percepção amplificada, raciocínio lógico, memórias vivas no escuro total em um cérebro sem energia orgânica? Então vamos lá. Esse estudo foi um marco científico. Dr. Pim Van Lommel, ele avaliou 344 sobreviventes de parada cardíaca estudados em 10 hospitais participantes na Holanda, fez um estudo prospectivo rigoroso. Ele eliminou o viés de memória retrospectiva, ou seja, não era só o que a pessoa lembrava de antes da parada cardíaca, era o que ela lembrava na hora da parada cardíaca, tá? Então, só brevemente, nós vamos passar isso em outros slides, né? Então, um dado crítico, né? Dos 344 pacientes, 18%, que foi 62 pacientes, relataram memórias de tempo de morte clínica, ou seja, 18% tiveram experiência de quase morte desses 344 que ele estudou. Por que demorou tanto tempo para fazer esse estudo? Ué, porque eles teve que esperar a paciente ter parada cardíaca e estudar eles, tá? E aí, depois ele teve que estudar as experiências de quase morte, que aí ele conseguiu pegar 18% ali. E desses 18%, a gente vai ver o que que essa turma contou para ele, o que que eles tiveram de experiência de quase morte, tá? E ele excluiu a anóxia cerebral, tá? Se fosse anóxia cerebral, 100% teriam, então não era hipóxia, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, aqui está a cereja do bolo, porque desses 18%, o lado de cá não interessa muito para a gente, não. Porque dos 18%, 30%, viu uma luz, viu um túnel. Então, assim, é o que a gente já ouve muito falar desses pacientes com EQM, certo? 30% encontra com parentes já falecidos. Então, às vezes, ele teve aquela visão antes de ter a parada cardíaca, né? E acha que encontrou, a gente pode colocar como sendo isso, né? Mas o Dr. Pim Van Lommel pensa diferente nesse caso do encontro. Mas o lado de cá tá a cereja do bolo, tá? Porque 25% tiveram experiência fora do corpo. Oi? Fora do corpo? Quem é que estava fora do corpo? O que que estava fora do corpo? A consciência não está no cérebro? A gente não está aqui no corpo? Quando isso aqui morreu, eu não acabei? O que que estava fora do corpo? Nós vamos entender o que que eles falaram. E 13% fizeram uma revisão panorâmica e sistemática da vida. Não cabe essa informação no nosso cérebro. Não cabe, tá? Estatisticamente não cabe. Vocês vão ver em um outro slide aqui, que não cabe. Então, a gente tem queda das antigas teorias, então ele também provou que elas não são causadas por fatores farmacológicos, não tinha propofol aqui, tá, doutora Tainara? Não tinha fatores fisiológicos, não era anóxia cerebral, nem hipóxia, e não tinha fatores psicológicos, como medo da morte ou religião, tá? Até porque a maioria dessas pessoas que tiveram EQM relataram perda do medo da morte, tá? Então é algo comum.
E a duração da parada cardíaca não influenciou na ocorrência da EQM, ou seja, não interessa por quanto tempo ele ficou parado. Interessa que ele tenha sido ressuscitado de fato, né? Porque senão ou ele não tinha conseguido fazer o estudo. Então, o tempo não foi fator determinante para nós aqui. Aqui tá. Tira foto desse slide. Se tem um slide para você tirar a foto, é esse. Por quê? Porque uma paciente que estava em coma profundo e cianótico, ou seja, estava morto, sem pulso e sem respiração. Isso é morto, gente. É tudo desligado. Ela deu entrada no pronto, na UTI e a enfermeira tirou a dentadura e guardou na gaveta de um carrinho médico quando ela estava morta, tá? Para o médico poder entubar essa paciente. Dias depois, o paciente reconheceu a enfermeira e falou: Você tirou minha dentadura e colocou na gaveta abaixo. Além disso, ela descreveu com exatidão todos os médicos e a sala vista de cima, confirmando a percepção extrasensorial real e impossível para um cérebro isquêmico. Ela sabia quem estava lá, na hora da parada. E ela sabia que tinha guardado a dentadura dela. E aí? Onde é que está a consciência? A dentadura revelou onde é que a consciência não está no cérebro. Bendita dentadura, tem que guardar ela, colocar no museu, assim, de espiritualidade. O dia que tiver um museu de espiritualidade, no Museu da Consciência, a gente vai colocar essa dentadura lá, tá? Quem sabe um dia. E qual que foi o impacto pós-EQM, né? 2 anos e 8 anos depois, ele avaliou. Então, a maioria desses pacientes tiveram perda absoluta do medo da morte. E olha só que interessante, tiveram uma transformação profunda da sua personalidade e valores perante a vida. Para melhor, tá? Se tornaram pessoas mais conscientes, se tornaram pessoas que se preocuparam mais com o outro, né? Se tornaram menos materialistas, isso está descrito, tá bom? Então, acho que o nosso objetivo é ser melhor, né? Mas vamos ser melhor sem ter uma parada cardíaca em EQM, né? Quem sabe vai ser mais fácil. Vamos usar a experiência alheia? E não, vamos usar a experiência alheia. A gente aprende, né? Na faculdade a gente aprendeu assim. Gente, um monte deles são meus professores, tá? A Luciana foi minha professora, a Ana Paula foi minha professora, o Rafael foi meu professor, tá bom? O Arthur não, mas poderia ter sido, hein? Tá. Então, alucinações induzidas por perfusão cerebral ou drogas produzem memórias fragmentadas e confusas, tá? Apenas as EQMs genuínas resultam em transformações estruturais da personalidade duradoura. Tá? EQM real. Por isso que ele fez a avaliação pós. Aqui. Por que que o nosso cérebro não suporta uma revisão sistemática da nossa vida, lembrando de tudo? Porque essa nossa massinha cinzenta, essa nossa caixinha pensante, o cientista Simon Berkovich calculou a capacidade necessária, 10 a 24 operações por segundo. Conclusão científica: os nossos neurônios não têm capacidade física para produzir ou armazenar tal quantidade infinita de memórias. Então não cabe a consciência dentro do cérebro. A consciência é maior do que o cérebro. E aí? Quem acha agora que o cérebro é o produtor da consciência? Levanta a mão para mim. Uai. Ninguém? Quem acha que é receptor? Olha que sinfonia bonita. Então, a teoria da recepção, o Dr. Pim Van Lommel fez isso, né? Então, ele diz que a consciência não é produzida pelo cérebro, que ele atua como um complexo receptor. Como ele é mais velho, ele falou de televisão, né? Ele falou que quando você desliga a TV, ou ele falou de rádio, na verdade, a imagem desaparece da tela, mas o sinal de transmissão continua existindo. Quando a Ana Paula desligou o notebook dela aqui, a rede de internet aqui deixou de existir? Não, né? Então é mais ou menos nesse sentido, é a comparação para a gente poder entender. Então a gente mudou o paradigma, meus queridos. Então a velha teoria de que o cérebro produz a consciência não faz mais sentido. Então temos um novo conceito que o cérebro capta a consciência, tá bom? Tá. Então, aí o Dr. Pim Van Lommel fez uma hipótese. Vocês acreditem se quiserem, porque é apenas uma hipótese, tá? Então ele foi atrás. Se não está na consciência, está onde? Tá? Então ele buscou a física quântica para tentar entender que o nosso pensamento, assim como a luz, ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Então, quando estamos no estado de vigília, tá?
ele se condensa, ele diz que ele colapsa a onda e sintoniza ela no corpo físico durante a nossa vida biológica. Então, quando a gente está dormindo, quando a gente morre numa parada cardíaca, ou quando a gente está no sono, então ele se comporta como onda ou uma consciência dividida. Ele diz que isso aí é um campo fásico, seria um local de um campo fásico, em que as consciências também se conectam, tá? Ele diz isso. Nós vamos mostrar no outro slide. Então, começa a ter um aspecto de dualidade quântica, tá? Em que a consciência partícula ela está física e quando forma de onda ela é indestrutível e não local. Não está no espaço físico, mas está no espaço fásico, uma divisão invisível, certo? E aí ele diz que ele está num campo acásico de nuvem quântica, ele chama até de internet da mente. E ele dá esse exemplo, né? Que a internet não está dentro do laptop. Da mesma forma, nossa identidade, memórias, né, não estão dentro do nosso corpo físico, correto? E a morte clínica apenas quebra seu hardware biológico. Tem um slide bom que eu quero mostrar, eh, que vai falar de algumas coisas interessantes. Então, o espaço fásico é a não localidade. Então, ele diz que está num vácuo quântico, que não há matéria física, apenas campo de probabilidade interligados. Aí viaja, né, gente? Porque físico já viaja, físico quântico viaja mais ainda, né? Então, assim, vamos viajar junto com ele. Venha comigo nessa viagem. Então, vamos lá. Eles estão dizendo que ela se liberta do corpo físico e retorna à sua forma de onda, onde acessa conhecimento, memórias, interligações universais. Então, ele fala de uma revisão da vida em 3D, né? Que durante a EQM o tempo e o espaço parecem deixar de existir, não local. Aí parece aquele filme Interestelar, né? Não tem tempo, tem espaço, buraco de minhoca, então aí vai nesse lado, nessa onda. Então, o que que ele diz? Que eles sentem a exata emoção e impacto que as suas ações causaram nas outras pessoas envolvidas, demonstrando interligação direta, que é esse próximo slide aqui que chegou, tá? Então, ele diz que nós temos um acesso contínuo à rede. Então, ó, aumenta a nossa intuição, porque a nossa consciência está no campo fásico, ele diz que é por isso, tá? Então, acesso pontual a dados no espaço não local. É por isso que ele diz que tem visões no leito de morte, que o receptor sintonizando a frequência dos entes queridos já falecidos, então, como se a gente conectasse as nossas consciências, tá? E a interligação extrasensorial. Então, ele fala que as intuições são por conta disso também. Comunicação remota ou transmissão de pensamento independente do espaço-tempo físico. Então é como se fosse aqueles amigos, né? Que só de olhar um para o outro sabe o que que o outro está pensando, né? Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui para a gente. Então, uma nova definição da vida e morte, que a ciência empírica nos leva à inevitável conclusão. A consciência sobrevive à ausência de todas as funções cerebrais. Que a morte clínica é uma ilusão biológica. A morte não é o fim da nossa identidade biográfica, é apenas a eliminação da nossa interface física com esse mundo. A transmissão continua. Eu tenho só 2 minutos, vamos correr. Então, tem um impacto na ética, tá? Então, o comitê de ética aí, vamos acrescentar isso aqui, né? Então, qual que é a verdadeira natureza dos pacientes em estado de coma profundo? O que que sentem os pacientes terminais no momento de transição, turma dos cuidados paliativos? E agora, como encaramos a remoção de órgãos no paciente declarado com morte cerebral, mas de coração ainda ativo? E aí? Eu posso declarar morte encefálica? E a consciência? Eu consigo declarar a morte da consciência? Fica o questionamento. Esse é só um resumo, tá? Mas eu acho que a gente já explanou bem. Pausa para foto. Pausa para foto, dá o slide, gente. Que eu vou passar. Não, é do slide. Vamos lá. Agora, só para finalizar, nossos últimos 2 minutos, eu trouxe aqui uma historinha para a gente falar um pouquinho de consciência também. É uma história do budismo, tá bom? Do século II, que é o debate do rei Milinda e a analogia da carruagem. Então, um poderoso rei greco-bactriano de Sagala, chamado Rei Milinda, ele vai até o mais famoso monge chamado Nagasena, monge budista chamado Nagasena. Ele chega na magnífica carruagem e pergunta ao rei Nagasena, ao Buda, né? Ao budista Nagasena, como você se chama? Sou conhecido como Nagasena, mas essa é apenas uma designação para uso comum, pois nenhum indivíduo permanente pode ser encontrado. E aí gera um dilema para o rei. O rei, se não há indivíduo permanente, a fundação da ética desmorona. Se não você, quem pratica a virtude? Quem comete crimes? Quem colhe os frutos do karma? Ou seja,
Quem é imputável? Se o que você diz é verdade, então não existe mérito nem demérito nas ações. E aí ele pergunta, o rei dissecando o monge: Você é o seu cabelo, suas unhas, sua pele? Não. Vocês são os cinco agregados, que é o que o budismo acredita? Corpo, sensações, percepções, informações e quem? Consciência. Não. São todos eles combinados? Não. É algo exterior a eles? Nagasena responde: Não há tudo. Lindo declara: Malacena, Nagasena é um som vazio. Lembra da sinfonia? Em vez de defender o monge, o que que ele faz? Ele faz uma pergunta. Você, senhor, foi criado com um grande luxo. Como você chegou aqui? A pé ou em uma carruagem? Em uma carruagem. E aí o monge começa a desmontar a carruagem e pergunta para o rei e para a multidão: A carruagem são as rodas? Não. A carruagem é o eixo? Também não. A carruagem é o chassi? Muito menos. A carruagem são as rédeas? Também não. A carruagem é o jugo? Penso eu que não. A multidão grega assiste. A carruagem fisicamente não pode ser encontrada em nenhuma de suas partes. A carruagem não possui uma essência inerente escondida em suas engrenagens. O conceito, que é o nome, passa a existir de forma puramente dependente e convencional quando as partes se unem. Por isso que ela se chama carruagem. Nagasena existe exatamente da mesma forma que a carruagem, como um rótulo prático, não como uma alma imutável. Então, o eixo mais rodas dão carruagem, os 32 componentes físicos mais os agregados, ou seja, você tem que juntar tudo. Assim como é através da existência de várias partes que a palavra carruagem é utilizada, assim é que quando os cinco agregados de um ser estão presentes, falamos de um ser. Então, eles perguntam, a consciência está nos nossos neurônios? A consciência está no cérebro? A consciência está no tronco cefálico? Onde está a consciência? A resposta é com vocês. Obrigado. CREMEGO, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.